Boa noite, boa noite, boa noite. A gente vai retomar a nossa leitura do Hatha Pradipika. A gente fez uma pausa, né, uma interrupção, para ler sobre a Lala. Isso vai acontecer assim uma vez por mês, então em alguns momentos a gente vai interromper o nosso tema, né, central do Pranayama para falar de Lala ao longo desse semestre. Mas hoje a gente retoma essa leitura do Hatha Yoga Pradipika. É, essa leitura que é talvez uma das principais bases que a gente tenha na literatura antiga, né, tradicional, sobre o Hatha Yoga. E especialmente esses capítulos de pranayamas e mudras, né, eles são muito interessantes, eles são muito importantes. A gente tem lido e é, tem surgido assim coisas que dialogam muito com a nossa prática, né? Então a gente está tentando fazer essa leitura da forma mais prática possível, da forma que dialogue melhor possível com a nossa prática, para que a gente possa encontrar ali, né, fundamentos, elementos que eventualmente esclareçam alguma coisa. Tá? Esse é o valor assim das nossas leituras, na minha opinião, né? A gente encontrar nas leituras esses elementos que eventualmente abrem uma nova possibilidade de prática, né? Vamos retomar. Boa noite para quem vem chegando. É sempre um prazer estar aqui nesse encontro de textos. É muito bom. Vamos voltar uns passinhos. Dissemos algumas precauções, né? Na nosso último encontro, 2 semanas atrás. Assim como domamos leões, elefantes e tigres gradualmente, também a respiração deverá ser controlada gradualmente. De outro modo, prejudicará o sadhaka, o praticante. Tá? Então, ele está comparando a respiração com animais selvagens, ferozes e grandes. Né? Não é qualquer animal. É um animal selvagem, feroz e grande, mais forte do que a gente, todos eles, né? Mais fortes do que o ser humano. Mas em todos esses casos, o ser humano é capaz de domá-los. Tá? Mas tem um jeito certo de fazer isso. Senão, o domador ele vai ser atacado por aquele animal. Né? A mesma coisa acontece com a nossa respiração. Então, tem um jeito de chegar perto dela. E ela é comparada com esses animais ferozes, selvagens, grandes, fortes, né? E que pode nos prejudicar de alguma maneira. Pela apropriada prática do pranayama, aniquilam-se todas as enfermidades. Mas a prática inapropriada de pranayama dá origem a todo tipo de enfermidades. A gente tem que lembrar aqui do que eles estão falando e chamando de pranayama, né? É claro que é muito diferente da nossa intensidade de prática. Então, a gente não precisa assustar muito com isso, porque a nossa intensidade de prática é muito menor. Eles estavam falando de 80 ciclos de pranayama 4 vezes por dia, todos eles com pausas, pausas que levam 4 vezes o tempo da inspiração, pausas com bandas, né? Tudo isso é muito intenso. E quando vai se fazer uma prática tão intensa quanto essa, é necessário que tenha certas precauções. A gente faz as coisas de uma forma assim bastante mais suave, né, do que isso. Deve-se expirar, reter e inspirar de maneira regulada para ter êxito no pranayama. Né? De maneira regulada, quer dizer assim, sob um certo controle. Então, em nenhum momento você sentir que a sua respiração ela tá te atropelando, sabe?
Em nenhum momento você sentir que a respiração gostaria de ser diferente do que ela está sendo. Então, de maneira regulada, é você estar na autonomia do seu processo respiratório, ter autonomia sobre isso. E ter autonomia não é ficar lutando contra ela, né? É estar ali, conduzindo, ter um certo domínio sobre a respiração. E as inspirações são lentas, são profundas, mas você não sente que aquilo te causa assim uma instabilidade, né? E as expirações são longas e lentas e você não chega no final das expirações já precisando inspirar de novo, muito menos a pausa, né? Então isso é fundamental. Quando as nadis estão purificadas, aparecem sinais externos no corpo, como esbeltez e luminosidade, e pela purificação das nadis, pode-se reter a respiração com facilidade, né? Ou seja, o texto mesmo disse em algum momento aqui atrás, né, que é a própria prática do pranayama a melhor das formas de purificação dos nadis. Existem outras que ele vai falar daqui a pouco, agora já. Mas a própria prática de pranayama conduz, né, ou leva a esse processo de purificação. E isso vai tornando com que a própria prática vai ficando mais fácil, né? Eu dei uma aula esse final de semana no curso de formação sobre Yoga Anubhava. Curso de formação não, na pós-graduação. É, sobre o Yoga Anubhava de Dr. Boli. E no Yoga Anubhava de Dr. Boli, eu estava dizendo assim, o que que ele entende por nadis, por purificação de nadis, por circulação de vayu e de prana. Ah, que é interessante da gente se dar conta disso. Então, antes da gente seguir, eu vou fazer uma pequena pausa nisso para a gente poder ter esse olhar, né, de como o Dr. Boli vê nadis, prana, vayu e essa coisa de purificação que às vezes cai assim numa uma ideia de higiene que não é bem o sentido do termo, né? Então, existem duas naturezas de movimentos, né, pelo corpo. Esses movimentos dos ventos internos. Um deles é vayu. Vayu é literalmente o próprio vento, né? Tanto é que Vayu, nos Vedas, é o próprio deus dos ventos, né? Vayu é o próprio vento e é também um deus. Então, é o vento que está dentro do nosso corpo e ele é visto como uma própria divindade, né? Isso acontece em alguns momentos, né? Então, Vayu é uma divindade. Shakti também é uma força que está dentro do nosso corpo e também é a própria deusa. Então, enfim, é interessante esse olhar, né, de como essas divindades ocupam os nossos corpos internamente, fazem parte, compõem o nosso corpo sutil. E Vaio, nessa visão de Dr. Boli, que não é unanimidade, a gente vai pegar comentadores e cada um vai ter suas interpretações, mas eu acho essa forma uma forma assim muito alinhada com a nossa prática, né? Também não adianta muito a gente pegar interpretações que não tem nada a ver com aquilo que a gente pratica. Então, está muito alinhado com a nossa prática. Então, vaio é o movimento. E esse vaio circula por esses canais internos chamados nadis. E prana é uma coisa parecida, né? É da mesma natureza de vaio. Só que prana seria assim uma coisa da ordem da percepção, seria a sensação que nós temos do movimento. Então, vaio é o movimento, existe movimento. Vaio está ali operando. Então, se existe movimento, vaio está circulando. Se existe movimento, esses nadis não estão bloqueados ou impuros para a circulação de vaio, né? Às vezes não há movimento, excesso de rigidez, excesso de tensão, ou o contrário, excesso de frouxidão, estagnação, não há movimento. A respiração não se propaga, esses ventos não se propagam internamente. Então aí há um tipo de obstrução que a própria prática
respiratória, asanas, bandas, mudras, né, conscientização, tudo isso que a gente vai fazendo vai recuperando movimentos. Vai recuperando. Ah, não sinto movimento na lombar, minha lombar é muito enrijecida. A gente vai direcionando movimentos para lá e esses movimentos vão sendo restabelecidos. Né? Então, assim, vai havendo uma desobstrução ou uma purificação desses canais que transportam vai pelo corpo. Prana é a sensação. Né? Então, às vezes tem movimento, mas eu não percebo o movimento. Então, é de uma ordem assim, um pouco mais sutil. O movimento está lá. Vaio está ali circulando. Não tem obstrução de vaio. Mas eu não sinto. Então, tem um tipo de obstrução de prana nessa visão de Dr. Buri. Né? O movimento está ali. Mas eu preciso percebê-lo, eu não sinto. E aí eu vou, coloco a mão e falo, nossa, com a minha mão eu percebo, eu sinto o movimento. Sem a mão eu não sinto. Ou com a ajuda de alguma coisa externa eu sinto. Sem essa ajuda eu não sinto. Então, vai se desenvolvendo também um processo de refinamento da sensibilidade que está ligada à purificação, desobstrução desses nadis, né? Dessas nadis que transportam prana pelo corpo e aí o corpo vai ficando todo ele mais sensibilizado. É um pouco da ideia do raspar a tinta lá do Alberto Caeiro, né? Então, assim, raspar a tinta dos nossos nadis para que esses pranas circulem e a gente possa ter uma relação sensível, perceber aquilo. Tá bom? Então, essa é a visão de Dr. Bully em relação a isso. Porque a gente vai entrar agora, né? Ele fala da purificação das nadis, e ele vai começar a entrar nos crias. Aqueles que têm excesso de gorduras ou mucos devem praticar os 6 processos de purificação primeiro. Aqueles em que os 3 humores ou doshas, os doshas do Ayurveda, né, estão em equilíbrio, não se faz necessário. A visão de Dr. Bori não concorda 100% com isso, porque assim, não são só excessos de gorduras ou mucos, né? Podem ser outros motivos, podem ser assim, insensibilidades, ah, falta de contato com certas áreas do corpo. Tá? E a gente vai ver o que que isso tem a ver com os crias que vão ser apresentados aqui. Então, os crias estão sendo apresentados, vocês estão vendo. Ele não falou ainda de nenhum dos 8 pranayamas que vão ser apresentados nesse texto. A gente já está lá no verso 22 e não falou nada sobre isso ainda. Falou só de coisas básicas. Satkriyas. Os 6 processos de purificação são Dauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli e Kapalabhati. Esses são os 6. E a gente vai agora tentar entender o que são esses 6. Esses 6 apreciados processos que purificam o corpo dão maravilhosos resultados e são de alta estima pelos grandes yogis. Então, vamos olhar isso assim detalhadamente. Dauti, o primeiro deles. Deve-se engolir suavemente, como aconselhado pelo guru, um pedaço de tecido de algodão úmido de 4 dedos de largura e mais ou menos 5 metros de comprimento, e em seguida retirá-lo. Este processo é conhecido como Dauti. Então, esse é o Doubt apresentado no Hatha Pradipika. O Guiaranda Samhita vai apresentar outros mais. Então, existem outros Doubts. Quem é da área de Ayurveda deve conhecer Doubts de outra forma, o Vamana Doubt, onde você bebe 1 ou 2 litros de água, né? E aí você vomita essa água. Isso também é um Doubt, porque os Doubts são as limpezas dessa região do esôfago e do estômago. No caso desse texto, o Doubt é engolir um tecido. Agora, tudo bem, esse tecido ele sai cheio de muco, né? Então tem sim uma remoção física de muco. Agora, esses crias, eles têm alguma coisa a mais do que isso, porque eles lidam com os nossos reflexos, as nossas ações mais instintivas, né? Então, quando você começa a engolir um tecido de algodão úmido, né, e ele começa a ir para a região da sua garganta, aquilo começa a dar ânsia e o seu corpo não quer engolir. Ele vai querer colocar isso para fora.
Então, engolir, continuar engolindo esse tecido até ele chegar no estômago, fazer um embolo no estômago e o corpo querendo o tempo inteiro botar isso para fora, mas você ali se concentrar nesse processo de deglutição, né, é de alguma forma domar também os instintos, como aquela coisa de domar as feras, né? Então tem a ver com isso. Os crias também têm a ver com esse processo de estar em controle do próprio corpo. E mais, se você está querendo sensibilizar uma certa área do corpo, né, esses crias, em geral, né, eles vão colocando ali elementos que não são os elementos comuns. Então, engolir um pano não é uma coisa comum. Então, você sente a sua garganta de uma outra forma, você sente o seu esôfago de uma outra forma, você sente isso, né? Então, você entra em contato com o interior do corpo de uma forma que não entramos normalmente. Bebendo água, comendo a comida, não é a mesma sensação. Engolir um pano é completamente diferente disso. O corpo não está nem um pouco afim de engolir aquele pano, né? Então, isso que eu falei aqui vale também para os outros crias, ou pelo menos os três primeiros, né? E aí ele fala de enfermidades que são evitadas e tal. Uh, Basti. Basti já? Dautse, Bastinet, tá bom. Vamos pular isso aqui, porque tem coisas que a gente não precisa ler agora. Basti. É claro que Basti também não se faz mais assim hoje em dia. Com água até o umbigo, então a pessoa ela está num lago, ela está num rio, ela está, sei lá, dentro de um tonel, né? Não sei. Com água até o umbigo, adotar Utkatasana, que é uma posição assim onde você se agacha, e introduzir um tubo no ânus. Deve-se contrair o ânus, que não é uma boa tradução, para empurrar a água para dentro. Então é criar uma sucção, não é contrair, né? Então, deve-se criar um vácuo, uma sucção, para puxar a água para dentro e lavar o interior, o intestino, e em seguida expeli-la. Esse processo é Basti. Esse processo Basti não é assim que se faz hoje em dia, tem. Bom, e isso também não é tão desconhecido de nós aqui como enemas, né? Então, muitas pessoas conhecem o uso de enemas para fazer lavagens intestinais, e esses enemas, eles são, né, assim, biquinhos mais confortáveis, não é um tubo que você enfia dentro de um rio, né? E aí tem as né, limpezas que acontecem por causa disso e tal. NET. A gente conhece um net que é muito famoso, que é o Jala Net, né? Que é com água, aquela limpeza que você coloca água numa narina e ela sai pela outra. Isso também é um net, mas aqui ele está falando de outro. Introduzir através do nariz um fio fino de 12 dedos de comprimento e tirá-lo pela boca. Esse é net, denominado pelos yoguins competentes. Não é um fio, ele é um fio trançado, ele é uma cordinha. E ele é uma cordinha com cera na ponta para ele ficar durinho na ponta, senão ele não passa, né? Então você vai enfiando essa cordinha dentro da narina e ele vai percorrendo esses nossos canais internos até descer e ir na direção da garganta. E quando ele começa a sair na direção da garganta, você vem e puxa ele pela boca e ele está com uma ponta saindo por uma narina e outra ponta saindo pela boca. E esse tipo de massageamento é o tal do Sutra Net. Sutra é um fio, né? Jala é água. Então são os tipos de net que são feitos. Também hoje em dia não se faz mais com essa cordinha, se faz com catéteres de borracha ou de silicone e tal. Outro cria, que nós já fizemos também, mas faz tempo que a gente não faz. Trata. Estando bem sentado, manter os olhos fixos, sem piscar, num pequeno objeto, até que as lágrimas saiam,
sem piscar, né? Então, assim, você fica olhando um objeto, em geral fazemos com a chama de uma vela, mas o texto não fala chama de uma vela, ele se popularizou olhando a chama de uma vela, né? Você fica olhando sem piscar até que as lágrimas elas venham, elas saiam. Ah, e aí também, a gente está lidando com esse instinto de piscar, né? O nosso olho quer piscar, a gente não pisca, e a gente se concentra e lágrimas saindo se relacionam com emoções, eventualmente, né? Então, assim, tem um processo. Fala de enfermidades dos olhos, entre outras coisas. Deve ser valorizado e guardado com esforço como um cofre cheio de ouro. Nauli. Nauli a gente já fez também no ano passado. É aquela técnica de fazer movimentos em onda com o abdômen, né? Com os ombros flexionados, deve-se fazer rodar o abdômen para a direita e para a esquerda com a velocidade e a força de um rodamoinho. Esse é chamado Nauli pelos yoguins. Nauli é dito aqui como a mais importante das práticas desses crias. Aumenta o fogo gástrico, restabelece a digestão, invariavelmente promove a sensação de bem-estar e destrói todos os distúrbios e as enfermidades. Nauli deveria ser feito por nós, né? Nauli não é tão fácil de aprender. Ele requer treino. Fizemos ano passado, mais ou menos nessa época, no primeiro semestre, uh, 21 dias de prática de crias, lembram? Então era Agnisara, Udiana e Nauli. E aí algumas pessoas começaram a aprender Nauli a partir dali. Precisa de treino. E Kapalabhati, vocês sabem, fizemos hoje mesmo, temos feito Kapalabhati, rápida prática de Retya Kaipuraka, como os folhos de um ferreiro é Kapalabhati, bem conhecido como destruidor das desordens causadas pelo muco. Então ele apresentou 6 crias. Outros textos posteriores vão desdobrar esses 6 em vários outros, esses 6 vão se transformar em muitos, né? Aqui ele está falando só dos 6 tipos, né? Ele não está detalhando muito isso. O aspirante deve fazer pranayama somente depois de haver se libertado da obesidade, das desordens do muco e de outras impurezas, por meio dos 6 processos de purificação. Assim terá êxito no yoga sem muita dificuldade. E, de novo, como eu mencionei do Turboli no início, né, ele não é assim completamente de acordo com esse tipo de olhar, né, dos crias como sendo coisas que fazem remoções físicas, muco, né, impurezas da ordem física. Não, muito mais importante do que isso é o processo de ressensibilização do corpo. No final das contas, isso acaba sendo o mais importante. Usar os crias nesse sentido. Sensibilizar a região da cabeça com o Kapalabhati. O Dr. Bolli fazia, e eu falei isso hoje na nossa última sessão de Kapalabhati da prática, como se o ar entrasse e saísse pelos olhos, né? Como se o ar entrasse e saísse pelos olhos. Então, a gente vai assim entrando em níveis, né, cada vez um pouquinho mais sutis de efeitos dessas práticas. Olha só, e aí ele fala isso de novo. Na opinião de alguns mestres, todas as impurezas das nadis são removidas somente pelo pranayama. Eles não reconhecem outros meios. Então, eles não reconhecem os kriyas como sendo as técnicas que vão remover impurezas das nadis. É interessante isso, porque talvez esses alguns mestres mencionados aqui, né, eles reconhecem nos crias alguma coisa, talvez de remoção mais física, talvez de relação com esses instintos, mas no próprio pranayama, é a própria prática do pranayama que vai promovendo esse processo purificatório ou de ressensibilização. Brahmadeva e os outros deuses dedicaram-se à prática do pranayama por temer a morte. Então deve-se praticar o pranayama. Enquanto se pratica a retenção da respiração, a serenidade da mente e a fixação do olhar entre as sobrancelhas, não haverá medo de morte prematura. Então ele está falando ali de uma prática que envolve a retenção da respiração, uma serenidade da mente que acompanha essa retenção,
né, que deve acompanhar. Ele está falando de retenção da respiração, está falando de pausa. Né? O, a, a prática mais importante do pranayama nesse contexto é a pausa. A gente ainda nem está fazendo pausas. Né? E a pausa só pode ser mantida com uma certa serenidade da mente, e não lutando contra aquilo. E a fixação do olhar, ora entre as sobrancelhas, ora na ponta dos narizes, ora sem fixação do olhar, né? Não importa. Mas é uma prática que vai, né, agregando um aspecto respiratório, um aspecto mental e um aspecto ali de arranjos internos corporais. No caso, ele está falando do olho aqui. Quando os grupos de Nadi se purificam pela prática regular de pranayama, Maruta, que é um tipo de prana, penetra pela boca de Sushumna e move-se com facilidade. Então, olha só, se a gente for retomar essa ideia de prana como uma substância sensível, ou seja, prana circula pelo meu corpo à medida que eu o percebo. Se não, na visão de Dr. Bolli, isso é vaio. É, Maruta, que é um tipo de prana, então, quando ele percorre ou penetra nessa entrada na boca, na extremidade inferior, né, do nadi central, sushumna, e move-se para cima, ele sensibiliza esse canal. Tá? Ele sensibiliza esse canal. A nossa vida normal, cotidiana, as nossas práticas, mesmo as práticas do yoga, elas vão assim ajudando muito a gente a restabelecer a nossa circulação e a nossa sensibilidade nesses nadis que estão percorrendo o nosso corpo inteiro. Mas esse central, que é chamado Sushumna e que tem ali a sua boca fechada, né? Quando esse prana penetra essa boca e percorre esse canal, ele sensibiliza esse canal de uma maneira muito particular. E isso que vai ser dito agora é fundamental. Quando Maruta, prana, corre através de Sushumna, a mente consegue aquietar-se. Essa condição de estabilidade da mente é por si mesma o estado de Manomani. Ah, ou aquele estado de Umani, né? Aquele estado de não mente, um estado de não mente quando esse prana percorre através de Sushumna. Então, o que que acontece? Quando se dá, por meio do pranayama, por meio dos mudras, essa passagem, né, que depois no capítulo dos mudras isso vai assim ser detalhado como despertar de Kundalini e tal. Essa sensação, essa sensibilização do canal interno, do canal central, é tão intensa e tão atraente que a mente é atraída para lá. E, de alguma forma, ela se absorve nisso. Quando ela se absorve nisso, ela, de alguma forma, se desfaz temporariamente. Ela se dilui, ela desaparece. Né? Esse é o estado. Para obter êxito em Manomani, os praticantes avançados praticam vários tipos de kumbhaka. Ao praticar os diferentes tipos de kumbhaka, adquirem-se diferentes siddhis. Siddhis são poderes, algumas vezes chamados de poderes sobrenaturais. Né? Alguns textos, inclusive, têm na obtenção de siddhis o seu objetivo. Né? Então, o objetivo de alguns grupos de praticantes yógicos é obter poderes, né? É obter assim habilidades, obter capacidades. Não é alguma coisa, não é alguma coisa mais simbólica, né, ou religiosa, que, como a grande maioria dos textos acaba se enquadrando, que é na obtenção de moksha, né, a libertação, ou esse estado de kaivalya, esse estado assim onde você se liberta das ações do karma.
E ao se libertar das ações do karma, você se liberta do ciclo de reencarnações. No final das contas, é isso, né? Moksha ou Nirvana ou Kaivalya são estados que levam ao fim do ciclo de reencarnações. Mas isso requer certas crenças. Isso requer certas crenças, né? Principalmente a crença, assim, de que viver é um sofrimento. E se você está querendo se livrar do ciclo de reencarnações, é porque você não quer mais viver, não quer mais encarnar, não quer mais estar no corpo, porque estar no corpo é um sinal de sofrimento. Nem todo mundo vai pensar da mesma forma. Isso é interessante porque isso aparece na Índia, mas isso também aparece em outras áreas, né, do mundo, assim. Isso aparece na Grécia, isso aparece em outros lugares. O corpo como sendo alguma coisa assim que precisa ser de alguma forma sobreposto. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, os que não pensam assim são yogis que buscam experiências, poderes, né? E não estão muito preocupados se vai ter reencarnação, se não vai ter. Na verdade, não há assim tanto uma preocupação nesse sentido. Então tá, o êxito nesse estado de não mente, ou seja, o êxito quando acontece a passagem de prana, para que aconteça a passagem de prana pelo nadi central, né, devem ser praticados vários tipos de kumbhaka. E aí ele vai falar aqui, kumbhakas, há 8 tipos. Os 8 tipos apresentados no Hatha Pradipika são Surya Bedana, Ujjayi, Sitkari, Shitali, Bastrika, Brahmari, Murcha e Plavini. Então, destes, já fizemos Ujjayi, estamos fazendo Brahmari, Anuloma Viloma ou Nadi Shuddhi não é colocado como um dos 8 tipos de Kumbhakas, mas ele já falou dele lá no comecinho do texto, se vocês lembram, né? Fora desses 8, não sabemos muito bem por quê, ele está fora desses 8, mas ele está apresentado lá no comecinho do texto. Uh, né? Então, a gente vai fazer no próximo, o Anuloma Viloma, a gente está agora no Brahmari. E aí, ele vai dar mais algumas instruções genéricas. Falou quais são os 8. Falou quais são os 8 já no verso 44, então já está na metade, ou um pouco mais da metade do capítulo de pranayamas, e só agora ele vai falar quais são os 8 tipos de pranayamas. O que é interessante, porque assim, a maior parte, né, do que nos interessa de pranayama é comum a todos eles, né? Os versos dedicados a diferenciar os pranayamas são muito menos versos do que os versos dedicados a explicar os seus aspectos gerais. Então, assim, fazer um ou outro é menos importante do que os seus elementos, né, de base. Ao final de Puraka, deve-se adotar de Alandarabandha. Ao final de Puraka quer dizer o quê? Ao final da inspiração. Ao final da inspiração, deve-se adotar de Alandarabandha. Aquela pressão do queixo no alto do peito, trava da garganta, né, de Alandarabandha. O dhyana deve se fazer no final de Kumbhaka e quando começa Rechaka. Então, nesse texto, ele fala de uma forma: no final da inspiração, de Alandarabandha para sustentar durante a pausa. Só no final da pausa, no final de Kumbhaka, é que faz o dhyana com os pulmões cheios de ar, né? Então, os pulmões estão cheios, pausa. No final da pausa, o dhyana para começar a fazer o processo de Rechaka, que é o processo de expiração. Swami Kuvalayananda, no seu livro Pranayamas e nos seus artigos e tudo que ele pôde, né, colocar isso, ele reforça de uma maneira muito enfática a importância fisiológica de se fazer Jalandhara durante as pausas respiratórias. Não está explicado aqui em termos fisiológicos, né? Está explicado em outros termos, em termos desse corpo iógico.
Mas Swami Kobalayananda vai dizer que o Jalandhara Bandha, ele protege durante a pausa os delicados mecanismos de controle das nossas pressões de gás carbônico, isso que detecta, né? Então, assim, ele protege esses mecanismos delicados que captam as pressões de gases e protege também mecanismos delicados no nosso sistema auditivo, que parece que não tem nada a ver, né? Mas você está lá numa pausa respiratória e se não houver uma trava bem feita na região da garganta, essa pressão pode ir para os ouvidos, por dentro. E ele fala que isso também é algo assim delicado e que Jalandhara Bandha então evita, né, esse tipo de riscos de se fazer pausas respiratórias sem essas travas. Pela contração simultânea da região pública, Mula Bandha, ele não tinha falado de Mula Bandha aqui em cima, agora fala nesse de baixo. Pela contração simultânea da região pública, da garganta e retraindo o abdômen para as costas, prana corre através de Brahma Nadi. Então, o que que ele está fazendo? Mula Bandha por baixo, Jalandhara Bandha por cima. Confina esse prana dentro desse espaço. Mula Bandha empurra para cima, o Jalandhara Bandha confina para baixo. E o Uddiyana, que é essa retração do abdômen para as costas, a parte inferior do abdômen, vai tentar empurrar, né, e direcionar esse prana para aquela boca do Sushumna, aquela entrada inferior do Sushumna. E é claro que a gente está falando de sensibilidade, é claro que a gente está falando de sentir aquilo que é feito e não de imagens, não de conceitos, né? Por isso que o livro Raiz do Yoga coloca isso de uma forma muito clara e muito boa, que o corpo yógico, ele vai, com a prática, se corporificando, né? Então, tudo isso, nadis, movimentos, sushumna, o que que o Mula Bandha faz, né? Empurra para cima, apana, prana, confina esse prana, um Uddiyana que empurra isso para trás, quer dizer, tudo isso assim que no começo pode ser muito abstrato e sem corpo, com a prática vai ganhando corpo. E ao ganhar corpo, também ganha-se domínio sobre isso. Então você faz sabendo o que está fazendo, conduzindo essa energia sensível, né? Conduzindo isso, sem excesso de contração, sem esforço demais. Não, é uma ação ali minuciosa, que empurra, redireciona, né? Empurra para o lugar certo. Subindo a pana e levando o prana da garganta para baixo. Então, prana e apana são dois tipos de prana. Existem 5 em alguns textos, em outros textos existem 10. Mas os mais importantes são prana e apana. Subindo a pana e levando prana da garganta para baixo, o yogin torna-se como um jovem de 16 anos, está livre do envelhecimento. Mentira. É interessante é, pensar nessas direções de prana e apana. E aqui também, e é muito louco isso, porque também não há unanimidade. Depende do que a pessoa está colocando como ponto de referência. Algumas pessoas vão dizer que prana é o ar que entra. Outras vão dizer que é o ar que sai. Você fala, mas como? Né? Algumas pessoas vão dizer que é o sentido assim mais literal da palavra, prana é aquilo que é absorvido. Então, se prana é aquilo que é absorvido, ele tem um movimento descendente. Né? Algumas pessoas vão dizer isso. Se prana é aquilo que é absorvido, e ele relaciona isso com o ar, porque essas nadis, essas narinas, também são nadis. Ida e Pingala são as nossas narinas, a boca de Ida e de Pingala, que são, junto com Sushumna, as 3 principais nadis, elas estão relacionadas com as narinas. Né? Então, quando você suga por essas narinas, há um movimento descendente, e aí dizem, tá, então o movimento de prana é descendente.
Mas aí a gente vai ver que há controvérsias, porque a gente pode também buscar, como a gente faz muitas vezes nas nossas práticas, uma sensação, não é o ar, mas é aquela sensação, como se você fosse absorvendo alguma coisa pela região pélvica, pela região genital, pelo canal da uretra, pela região anal, ou até mesmo das narinas, e aí o Dr. Bolli nos dizia isso e fazia uma provocação. Ele fazia isso com o anuloma viloma, a gente vai fazer isso em algum momento, para dizer, olha, respira aqui um pouco dessa forma. O ar pode até descer, mas segue um outro tipo de sensação. Vê para onde isso te leva internamente. Né? Como quem vai dizendo assim, tem alguma coisa que vem pela narina e sobe. Então, então a gente não vai, né, assim, encontrar esse termo pranayapana como unanimidades, prana é isso, a pana é aquilo. Talvez a melhor coisa para a gente, é onde eu me apoio mais, é prana é aquilo que é absorvido. A pana é aquilo que é expelido. Não importa se é para cima, se é para baixo, eventualmente vai ser para baixo, eventualmente vai ser para cima, mas ele está sendo absorvido de fora para dentro e a pana está sendo, né, expelido. E o Mula Bandha, ele vem justamente nessa ação de subir a pana, de evitar. Lembra quando a gente faz? Você inspira e suga e expira e não deixa voltar? E que o Mula Bandha começa a aparecer espontaneamente? Né? Você inspira e suga. A tendência natural de Apana é descer. Nesse caso é descer, né? É ir para fora, é ir, é ser expelido. E aí vem o Mula Bandha e empurra isso para cima. Então você suga prana, absorve. A tendência natural do Apana seria expelir, mas cria-se então uma inversão disso, subindo a pana num processo invertido ao que seria o fluxo natural, com Mula Bandha. Interessante, né? Vocês estão relacionando isso com a prática, né? Dá para enxergar isso na nossa prática, eu acho. E aí ele vai começar a falar desses pranayamas, e nós não vamos ler isso agora, nós vamos fazer uma prática. Ele vai começar a falar dos 8 tipos, né? Começando por Surya Bedana, depois ele vai para o Ujjayi e tal, 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 tá? Então vou marcar que a gente veio até aqui, e na próxima semana a gente continua. Então vamos para a nossa prática. Se você vai ficar na cadeira, fica na sua cadeira. Se você vai para o chão, vai para o seu chão. Faz alguns movimentos que você tiver vontade de fazer. Faz um espreguiçamento. Pode ser na cadeira mesmo, se estiver na cadeira. Ou se você quiser ficar em pé, fica. Pega um minutinho ou dois para se alongar um pouco, se mover um pouco.
Então, você vai assumindo a sua postura de meditação, a coluna sem peso, flutua dentro do corpo, descomprimida. A cabeça sem peso no topo da coluna. A caixa torácica sem peso, flutua e pulsa. Aprofunda um pouco a sua respiração. Vai aprofundando só até onde for fácil. As inspirações vão sendo mais profundas, as expirações vão sendo mais lentas. Mas você vai lado a lado com a sua respiração. Vai de mãos dadas com a sua respiração. Não sente que pressiona a respiração. Não empurra, não puxa, não força. Então cuida para ir muito junto com ela. E vai fazendo com que as expirações sejam mais longas do que as inspirações. E ao final de cada saída do ar, você não tem urgência pela inspiração seguinte. Conta algumas vezes o tempo de inspiração e expiração. E vai fazendo com que as expirações levem o dobro do tempo da inspiração.
A respiração é ampla e é torácica. E para que ela seja de fato torácica, é preciso que haja uma resistência na região do abdômen e do assoalho pélvico. Nascem daí os princípios dos bandhas e mudras, da região pélvica. Então você deixa essa área ativa, como se puxasse um pouquinho para dentro e para cima esses orifícios, ou os tubos a partir dos orifícios. É mais puxar para cima do que apertar os anéis esfínteres. Não é uma interrupção de fluxo, é um redirecionamento de fluxo. Então, a partir da região anal, do canal da uretra e da raiz do umbigo, leve ação de puxada disso para dentro do corpo. Como se com isso você pudesse também direcionar o movimento desses ventos, desses sentidos internos da respiração. Então você suga por esses canais quando inspira, e o efeito disso é produzir uma expansão tridimensional da caixa torácica. Nas inspirações há uma natural tendência de puxar. O próprio movimento de expansão da caixa torácica te ajuda a sugar essa substância sensível pelos orifícios pélvicos. Mas o movimento de expiração, não. O movimento de expiração, ele levaria a uma natural expulsão, que a gente vai procurando contrapor. Então percebe, enquanto você respira, que o Mula Bandha não é uma contração que se mantém igual o tempo inteiro. Ele é dinâmico. Nas inspirações, o Mula Bandha é mais suave, ele é só uma canalização, um direcionamento. A expansão torácica está produzindo uma sucção. Mas na expiração, o Mula Bandha, ele se intensifica. Ele procura reverter essa tendência natural descendente. Continua com as inspirações em um tempo, as expirações no dobro desse tempo e vai tentando se relacionar com as sensações a partir desses tubos e orifícios e esse dinamismo de Mula Bandha que ora é mais intenso, ora é bem suave.
mantendo essa dinâmica respiratória, essa postura interna, que não é igual o tempo inteiro, rígida, mas que pulsa de acordo com as etapas da respiração. Vai tentando reconhecer os movimentos de expansão e retração que você é capaz de sentir lá na região do sacro. Então não trava o sacro. Se essa é a base da nossa coluna, é preciso que o nosso sacro seja muito vivo e que pulse junto com a respiração. É preciso que a gente saiba reconhecer os pequenos acionamentos, bandas mudras e os seus efeitos nessa área. Então você tenta perceber o seu sacro na parte posterior, entre o osso e a pele, e tenta perceber o seu sacro na parte anterior do osso para dentro da cavidade pélvica. Procura aí na direção do interior da cavidade pélvica, como se buscasse uma força interna, um centro, onde tem origem os movimentos de expansão e retração. Ou melhor, onde tem origem os movimentos de expansão. A retração é a ausência, a diminuição dessa força. Essa força se intensifica e promove a expansão. Ela se suspende, ela desaparece e vem a retração. As inspirações no tempo, as expirações no dobro desse tempo. O pulsar do sacro e o contato com uma espécie de força interna. Vai procurando constituir essa espécie de kanda nessa região do útero, onde você suga pelos orifícios pélvicos e na expiração não devolve, reverte a tendência descendente natural.
Vem para a área dos rins, mas não fica nos rins lá atrás, nas costas. Procura vir agora para a parte da frente dos rins, mais ou menos internamente na mesma direção desse Kanda, na direção da face frontal da coluna. As inspirações são profundas, vê se você não está criando tensões em excesso, são lentas. As expirações são mais lentas do que as inspirações, mas você faz com que esse fluxo, esse movimento de respiração passe lá na direção da face frontal da coluna, não tão na superfície do corpo. Então deixe o seu abdômen sob controle para que ele ajude a direcionar esse fluxo para esse espaço interno. Então vai havendo uma força de projeção do diafragma para cima, como um paraquedas, um vento que vem por baixo e que sustenta essa cúpula voltada lá para cima, não de forma estática, de forma dinâmica. Quando você inspira, ela desce um pouco mais, e quando expira, sobe um pouco mais. Mas mesmo quando inspira, e o diafragma tem uma tendência de descer, ele tem que, ele está recebendo uma força em sentido contrário. Então ele não desce livremente. Vai deixando as suas costelas se abrirem mais. E vai usando essa projeção da força que vem lá de baixo para expandir a área do coração de dentro para fora. E do coração para cima, nesse espaço até a base do pescoço, na direção da garganta. Sem prender a respiração. Jalandharabandha. Traz o queixo na direção do alto do peito. Mas o que importa é que você fecha, contrai a frente do pescoço. Então o Mula Bandha está te puxando e criando esse direcionamento dos fluxos que vêm lá de baixo. A área do coração está expandida até a parte acima do coração, na direção da garganta, mas você trava a frente da garganta e abre espaço atrás, na área da nuca, em direção à parte de trás da cabeça. E dessa área do coração, você tenta direcionar esse fluxo, que agora está fechado pela frente, para a área da nuca, para a parte de trás do crânio.
Não deixa criar tensão nos ombros. É como se levasse o preenchimento da respiração até a pontinha superior dos pulmões, lá no nível das clavículas. O centro do períneo empurra o centro do diafragma, que empurra a nuca lá para o teto. Na próxima inspiração, volta a cabeça, fazendo algumas respirações profundas e lentas. E como sente esse espaço dentro da cabeça, como percebe a luminosidade pelas pálpebras fechadas. E deixa o diafragma alto e essa expansão do coração ir para cima, conduzir uma pressão de respiração lá para dentro da cabeça. As inspirações profundas, lentas. As expirações no dobro do tempo das inspirações. Domínio sobre a respiração. Você não vai na frente nem atrás dela. Vai lado a lado. Autonomia. Ela não quer fazer nada que não esteja fazendo. Quando soltar o ar da próxima vez, deixa a respiração livre. Mesmo com a respiração livre, vê como sente a relação desses movimentos com a área da coluna vertebral. Primeiro lá no sacro, esse pulsar do sacro, mas depois também na área da lombar, na região torácica, talvez na cervical.
prana com esse movimento de absorção de algo na direção da coluna vertebral. Apana como isso que sai, que é expelido. Devagar, vai retomando respirações mais profundas, retomando movimentos. Tudo bem. Se quiser, continue aí mais um pouquinho. A gente conclui esse nosso encontro de hoje. Semana que vem seguimos. A gente vai ler sobre os tipos de pranayamas. Vamos ver o que os textos dizem sobre eles e depois voltar também a outras coisas que estão relacionadas com todos eles. E vamos ver se a gente vai encontrando um pouco disso nas nossas práticas, né? Um pouco dessas coisas que estão sendo colocadas aí. Existe uma relação com essa área, esse eixo, essa área da coluna vertebral, que é importante, que é importante. Essa área que o yoga chama de Merudanda, né? Faz tempo que eu não uso esse termo, Merudanda, esse eixo central, né? E que o Dr. Bolli também enfatiza muito no seu curso de Anubhava, se aproximar da área da coluna vertebral, tentar se unir, né? Onde ele usa o próprio termo yoga, se manter unido, aí ele põe entre parênteses yoga, com a área da coluna vertebral e tentar estabelecer essas relações com a respiração. Tudo bem. Obrigado. Boa noite. Amanhã seguimos. Beijos.